Vale a pena comprar um elétrico com 1 ou 2 anos de uso? Um seminovo? Vale a pena. Assim, o carro seminovo sempre vale muito a pena. Porque o carro seminovo, ele tem aquela sempre... Qualquer carro, ele sempre tem aquela primeira queda de preço do carro 0 km. Ele sempre é mais viável e ele sempre você acaba economizando e pegando um carro zero. Às vezes você compra um carro no próprio seminovo da concessionária, qualquer concessionária, grande parte das concessionárias tem seminovos. O carro tem garantia de fábrica, o carro é cuidado, o carro muitas vezes já foi todo periciado, se tem algum detalhe, algum ralado já foi consertado. Então, comprar um carro sempre é legal seminovo. E o elétrico especialmente, a longo prazo isso vai acontecer cada vez mais, você vai poder conectar o carro no computador lá da loja, vai comprar um Volvo elétrico, você vai poder colocar o carro no computador lá da loja, ele vai dizer, ó, esse carro tá com a bateria assim, 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 funciona tal. Beleza. Tantos ciclos. Não é uma situação, não é um problema. Na verdade, vai ser até mais legal. Eu vejo um mercado de seminovos que as pessoas vão ver que os elétricos eles vão durar até mais que carros equivalentes a combustão e vão falar, puxa, vou comprar o elétrico que eu sei que ali o meu custo de manutenção é mais baixo. Tá acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos tem Tesla, né? Model S desde 2012. E muita gente compra o Model S 14, 15 para rodar no aplicativo. E alguns, o Elon Musk na época deu até recarga grátis. Então o cara compra lá o carro com recarga grátis para rodar no aplicativo e vai no Supercharger. Vai que vai. Eles estão até recolhendo esses carros, porque essa recarga grátis dos carros antigos está se tornando o valor de revenda. Mas eu vejo um mercado de seminovos muito legal e eu indico assim a olhar o carro. Claro, tem cuidados e cuidados. O carro elétrico tem que ser carregado, né? Você não pode comprar um carro que o proprietário deixou o carro 0% de bateria há 2 anos, né? E o carro ficou ali mal cuidado, às vezes numa situação ruim. Mas isso as marcas conseguem fazer leituras, você consegue ter as pré-compras e as marcas estão se orientando para ter programas de certificação dos seus seminovos elétricos. Então, a longo prazo vai ficar cada vez mais vantajoso. Você vê um mercado próximo de seminovos, eu vou vender o elétrico numa feira ou vou vender pelo Web Motors. Sim. Você acha possível isso ou assim vai depender exclusivamente de uma concessionária que vai fazer toda essa verificação ali? Porque, eu assim, acho... não tem manutenção fora das concessionárias, ou eu estou enganado? Então, até tem algumas pessoas, só que com 8 anos de garantia da bateria e revisões que custam R$1.000 por mês, que é o praticado por muitas marcas de elétricos, ninguém leva fora. Então, não tem vantagem, não é um risco, é uma bobeira. Mas assim... a gente vai ver um mercado que vai ter mais especialização nesse segmento. E muita gente vai ter muito ganho financeiro, seja pessoa como mecânico, engenheiro ali, focando em carros elétricos e híbridos. Essa é uma oportunidade de mercado. Por quê? Eu digo que é uma oportunidade de mercado. Porque se a gente pegar já o mercado lá fora, pegar países com muita venda de elétricos, vamos citar sempre a Califórnia, é um estado nos Estados Unidos, mas é um estado ali que tem particularidades muito grandes, você já tem oficinas especializadas em pegar o teu elétrico, subir, fazer um rebalanceamento de bateria para melhorar a vida útil, medir ela, dar um laudo ali e falar, ó, a bateria do carro dele tá assim, assim, assado, e isso se tornou um mercado. Certo? Então, isso deve se tornar cada vez mais comum. E aí, não fazendo aqui até uma divulgação, mas as empresas de laudo grandes, né? Tem muitas empresas hoje que fazem a pré-compra, a vistoria e tal. Sim. Se você pegar essa empresa lá na Europa, ela já põe na vistoria, ó, estado da bateria tal. Entende? Então, isso vai vir para o nosso mercado de forma natural. E aí a gente vai ter o seminovo elétrico, você vai poder comprar os seminovos ali no Web Motors, você vai poder comprar no Mercado Livre, OLX talvez, o carro que você já tem uma ideia de como ele tá. As pessoas vão se especializando cada vez mais e vão surgir muitas oportunidades. Eu tenho um amigo meu que focou nesse mercado e assim, tá vivendo uma realidade muito bacana. O que ele faz especificamente? Então, um amigo meu lá de Araguá, o nome é Matheus, lá da Izene, e o que acontece? Ele se especializou nos Tesla que são importados independente. É mecânico. Exato, porque o Tesla, você não tem como ter uma manutenção no Brasil. Não tem a concessionária, não tem. Então você precisava de alguém que fizesse coisas desde as mais simples às mais básicas. Seja configurar ali a língua do carro, chip de internet que vem todo desconectado, até você poder fazer uma troca de um óleo do motor elétrico. Alguns motores elétricos têm. E não tinha ninguém. E ele decidiu olhar para esse universo, para esse segmento,
e se tornou um mercado legal, porque hoje existem alguns elétricos que são importados independente para o Brasil, seja um Tesla, seja uma picape Rivian, seja aqueles Hummer, né? Tem algumas pessoas famosas que tem Hummer. Sim. Porque onde é que você vai levar o carro? Então, sabe, entrar nisso foi uma boa oportunidade. E como são esses os carros que estão hoje fora de garantia, né? Que você não tem como cobrir a garantia no Brasil, ele tem a garantia só nos Estados Unidos, a maioria, as pessoas têm que recorrer a ele. Depois que um cenário de fora de garantia de um BYD, de um GWM, de uma Neta, de um Zeekr chegar, aí sim essas oficinas especializadas vão ganhar ainda mais corpo. Mas essa foi uma situação interessante. Eu conversei com um mecânico de confiança recentemente, falei, qual o seu olhar sobre os elétricos e tal? O cara fala, não, ele é totalmente cético, né? Não, totalmente contra. Não acredito, nunca vai acabar a combustão, sempre vai ter o meu mercado aqui. Eu falei, mas você não tem interesse, pelo menos entender e tal. E ele não tem nenhum interesse. Mas um mecânico novo, que tem a visão do futuro ali, que tem interesse, qual que seria o caminho para ele? Você acha que onde buscar o conhecimento? Tem que ir para outro país? Existem algumas oficinas alguns locais de treinamento focado em mecânica, né? Treinamento focado em manutenção. Específico de carro elétrico? Já. Pessoas que tem no Rio de Janeiro o T-Box, Frederico, amigo meu, e assim, abre a bateria, mostra ali, faz a medição das células, mostra como é que desconecta, sabe? Você tem que desligar a bateria do carro, né? Porque ela é... Primeiro passo, né? É bastante energia ali. Todo carro tem uma chave geral, digamos assim. E aí você desconecta ela, desliga essa chave, e aí você faz toda a medição, você avalia, e aí esse é o primeiro passo. O segundo passo, claro, sempre existe um pouco de começar a colocar a mão na massa, com cautela, cuidando, indo de gradativo, e muito conhecimento do exterior, né? Hoje, se você botar no Google, YouTube em inglês, principalmente, manutenção do carro elétrico Tesla, número tal, modelo tal, tem muita gente que vai lá, baixou a bateria, mediu, mostrou, fez algum tipo de reparo. A bateria, para você ter uma ideia, é uma bateria que ela é toda dividida, né? Sim. A grande maioria dos carros, a bateria pensa como se ela fosse ali tipo uma colmeia, né? E você tem várias partes nela. Ela não é uma parte inteira. Uhum. E aí você, em alguns casos, deu um problema tal. Às vezes o problema é na célula 12 das 40 células que tem. Então você vai lá, faz uma medição, vê o que pode estar acontecendo de errado, faz uma manutenção naquela célula ali e segue. Então vai ser mais simples do que é fazer a manutenção de um carro hoje? Porque eu fico me perguntando, né? Um carro a combustão no motor, tem tantas peças ali. Eu até vi um número, mais de 1000 peças. Em relação a um carro elétrico, tem muito menos componentes. Você acha que vai chegar um momento ali que vai ser mais acessível, fácil para um usuário comum fazer a manutenção do próprio carro, ou não, o elétrico ele não tem essa proposta? Existe hoje, né, uma conta nessa de peças móveis para peças não móveis e tal. Então depende muito do teu número, né? Mas a realidade o carro a combustão tem muito mais peças, e você pode imaginar, né? Escapamento, bobina, todo o sistema ali de funcionamento do que o carro elétrico. O carro elétrico, o coração dele é a bateria, aí tem o motor, os sistemas ali que integram, mas não é essa complexidade toda. E assim... Porém com muitos módulos, né? Mas isso é uma questão que vai até na contramão hoje, as duas coisas, né, proporcionalmente, porque o carro a combustão hoje, ele ficou muito complexo. O carro a combustão hoje, você pegar 1.0 turbo, 1.3 turbo, carros com 3 cilindros... Turbo, intercooler, um monte de coisa. Então, você pega o carro, tá trabalhando com uma pressão de turbina lá em cima, o carro tem um estresse mecânico muito maior e uma manutenção que tá ficando muito mais cara. Isso pode pesquisar qualquer mecânico na internet. Por isso recentemente. E se tem... Gastei uma grana. Então, você tem carros, por exemplo, estamos em 2025, você tem carros 2.0 turbo de 2014, 2015, os do grupo Volkswagen, por exemplo, que são carros ótimos, mas se tornaram carros muito caros de manutenção. Total. Porque você tem um carro ali que já passou dos seus 200 mil quilômetros, que você tem uma complexidade de turbina, de mecânica, aquela coisa de fazer motor, né? E que o carro a combustão está se tornando cada vez mais complexo. E num cenário da bateria cada vez mais evoluída e cada vez mais barata, a gente tem uma tendência que a realidade do elétrico seja cada vez mais fácil. Não estou te dizendo que hoje, no cenário atual, a gente já tem uma grande oferta de baterias seminovas, até porque o mercado brasileiro é um mercado de elétricos que cresceu mais recente, mas a gente tem sim um cenário em que
o elétrico está se tornando cada vez mais simples, cada vez mais conhecido. E o carro a combustão está cada vez mais complexo. O motor, para atender todas as normas de emissões e ser cada vez menos poluente, mais eficiente, ele tem muita tecnologia envolvida. Então a gente tem uma situação que a tendência é que o elétrico seja mais simples mesmo. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba tudo sobre carros elétricos, sobre esse universo que vem crescendo tanto, com o especialista Matheus Afonso, do canal Electricar BR. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!